Então, vamos iniciar aqui a modelagem do nosso casaco e hoje eu vou partir de uma modelagem um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. A gente não vai partir de uma base, né? Eu vou fazer ele aqui do zero com vocês. E para isso a gente vai precisar de algumas medidas específicas, que basicamente são as medidas que a gente sempre usa mesmo para fazer ali uma base de blusa, enfim. Tá? Então, vou precisar aqui da medida das costas, do ombro, a circunferência do pescoço, o busto, altura do seio, altura de cintura, cintura. Vou precisar também aqui da distância de um seio ao outro, né? Seio a seio, altura do quadril, quadril e o comprimento. Para a parte da manga, eu vou precisar da circunferência do meu bíceps, altura do cotovelo, comprimento da manga e o punho, a circunferência do punho. Vou deixar aqui embaixo no box de informação a lista dessas medidas para vocês acompanharem certinho, tá? Não se preocupem. E aí, um detalhe que eu quero falar pra vocês é que eu já tirei as medidas em mim com folga. Vocês vão poder perceber que eu tirei aqui, ó, a medida do meu busto, né, que é 93 centímetros. Essa é a medida justa e eu tirei aqui a outra medida já com folga, no caso aqui 102 centímetros. Deu uma folga aqui mais ou menos de uns 8 a 9 centímetros, tá bom? Então, como que vocês vão fazer pra tirar essa medida com folga? Vocês vão posicionar a fita no corpo de vocês justinha. E vão ir soltando aqui a medida que vocês querem. Normalmente, para casaco, é uma folga aí acima de 5 centímetros, porque a gente vai sempre usar uma peça por baixo. Então, ele nunca vai poder ser uma peça ali sequinha no corpo. E o outro motivo é que o tecido que a gente sempre trabalha para essas peças, normalmente é uns tecidos mais encorpados, como é o caso que eu vou usar para esse, né, que é uma lã batida. Então, vocês vão posicionar aí, ó, e vão soltando a quantidade que vocês vão querer. No meu caso, eu vou deixar uma folga de 8 centímetros. Então, aqui eu tenho 93 justo, mais 8 centímetros, vai dar ali 102 centímetros na circunferência total. Então, ele já vai ficar folgadinho. Para a cintura, a mesma coisa. E a mesma coisa aqui para o quadril. Eu vou aumentar as folgas em todas as medidas de circunferência, tá? E para o punho, eu vou medir um punho, tirar uma medida que eu consiga vestir esse casaco sem necessitar aqui necessariamente de um abotoamento, né, ou de colocar um zíper. Porque se eu fizer esse punho muito justo, ele não vai sair, ou melhor, eu não vou nem conseguir vestir, né, porque ele vai ficar com a manga aqui muito justa. Então, vocês têm que tirar uma medida, ó, vocês vão posicionar a mão dessa forma e vão medir aqui com a fita uma medida que vocês vão conseguir vestir e tirar ele com facilidade, tá? No meu caso, eu deixei aqui uma medida de 23 centímetros, mas aí vocês medem na mão de vocês e definem aí a largura do punho que vocês querem, tá? Então, vamos começar aqui, fazer a modelagem do nosso casaco. Para isso, eu vou dividir aqui a medida das costas por 2, né? No meu caso, é 38, vai dar 19. Eu não vou ficar me atendo às medidas aqui, porque eu estou fazendo para minha medida. Mas a regrinha aqui de divisão vai seguir a mesma para as medidas de vocês, tá? Então, as costas eu vou dividir por 2, busto, cintura e quadril eu vou dividir por 4, e na cintura eu vou aumentar a pence, né? Mesmo eu já tirando ele ali com folga. Porque eu vou fazer ele ali com recorte, e mesmo ele tendo a folga, ele vai ficar um pouquinho cinturado ainda. E aí, aqui pra aula da manga, a gente vai fazer uma aula específica pra ela, porque vai ser aquela manga com a pence no cotovelo, então eu quero dedicar uma aula específica pra ficar bem passo a passo pra vocês acompanharem, tá? Então, vamos começar aqui a fazer a modelagem. Hoje, a gente vai fazer a modelagem do corpinho, do casaco e do forro, tá bom? Então, o primeiro passo, né, é afastar aqui o transpasse que eu vou precisar pra fazer o meu abotoamento. E eu decidi que eu quero um transpasse aqui de 3 centímetros. Já vou vir aqui, ó, e vou marcar. Agora que eu já marquei aqui a medida do meu transpasse, eu defini aqui que eu quero ele com 3 centímetros de largura. Eu vou definir aqui o comprimento que vai ter o meu casaco. E eu defini que eu quero ele com 80 centímetros de comprimento. Só que aqui, como é a parte da frente, eu vou fazer uma pence ali na lateral, eu vou colocar a medida do comprimento que eu quero ele pronto, somado mais 5 centímetros, que é o valor ali da minha pence. Então, ó, o comprimento total vai ser aqui 80, mas por conta da pence vai ser 85. E como que eu sei, né, o valor da minha pence? É a diferença da altura de cintura frente com a altura de cintura costas, que eu ensinei pra vocês lá na aula da base de blusa, que eu fiz o corpinho, né? Que é basicamente essa diferença aqui, ó. Quanto maior o seio, normalmente a diferença vai ser maior, tá? Ó, é a diferença aqui que eu tirei do ombro até aqui a cintura, para a medida que eu tirei aqui do ombro até a cintura da parte das costas. No meu caso, a medida de cintura
altura de cintura frente é 5 centímetros maior do que a altura de cintura das costas. Então, é essa diferença que vai me fazer construir ali a pence, tá bom? Então, no meu caso aqui, ó, a altura de cintura frente é 44 e a minha altura de cintura costas é 39. Então, dá 5 centímetros de diferença uma para outra, tá bom? Então, por isso que eu tenho que aumentar ela aqui, porque depois eu vou fechar essa pence aqui na lateral, pra minha lateral frente não ficar mais curta do que a lateral costas. Agora, eu já vou vir aqui marcar a largura das minhas costas, que no meu caso, né, 38 dividido por 2 vai dar 19. Marquei aqui. Agora, eu vou marcar a altura de cava, que na forma que eu faço, né, é a medida aqui das costas somada a queda de ombro, que no meu caso é 3 centímetros, então eu vou pegar 19 mais 3, vai dar 22 centímetros, então eu vou marcar aqui. E por que que eu sempre enfatizo que é a metade da medida das costas mais a queda de ombro? Porque essa queda de ombro vai variar. No meu caso, por exemplo, eu posso colocar até 2,5, que fica bom, eu tenho um ombro super reto. Mas já tem pessoas que vai precisar de uma queda de ombro aqui de 4 centímetros. Vai ter uma pessoa, ó, que essa quedinha aqui vai ser bem mais. Então, vai depender de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma queda de ombro diferente. Mas, normalmente, gira aí em torno dos 2,5 e 4 centímetros, tá? Então, no meu caso, vai dar aqui 22 centímetros, já marquei. Vou marcar aqui também já a altura da minha cintura, que no caso é 44, né? A altura de cintura frente. A altura do meu quadril é 24 centímetros, partindo aqui da altura da minha cintura. Então, vou marcar aqui. E aqui eu já tenho a minha barra, tá? Então, agora aqui eu vou colocar a medida do meu busto, dividido por 4, que no meu caso vai ser 25,5. Vou colocar a medida da minha cintura mais 3 centímetros, que no meu caso vai ser 23. E aqui embaixo eu vou colocar a medida do meu quadril, que no meu caso é 27 centímetros. E aqui eu vou marcar a barra. Como ele é um modelinho mais evazezinho, eu vou colocar aqui embaixo na barra a medida do quadril mais 5 centímetros. Então, eu já vou jogar ele aqui e já vou marcar. Se vocês quiserem ele mais retinho, é só repetir aqui na barra a mesma medida aqui do quadril, tá? Porque lembrando que esse quadril já tá com folga, então ele já vai ficar mais larguinho mesmo. Pronto, agora que eu marquei todas as minhas linhas na diagonal, né, as minhas linhas de circunferência, eu vou vir aqui e vou começar a construir a parte de cima aqui do meu casaco. Primeiramente, eu vou vir aqui e vou marcar a distância do meu entreceio, que no meu caso, aliás, a distância de seio a seio, né, no meu caso é 10,5. Vou fazer essa marcação mais aqui pra baixo também. Como ele vai, eu vou colocar um recorte nele, eu vou seguir com essa marcação até embaixo. Até aqui na barra. Pronto. E aqui em cima eu vou marcar agora a medida do meu decote, que vocês vão pegar a circunferência do pescoço e vão dividir por 6. E vão colocar aqui na linha das costas. E depois vão somar mais meio ou mais um, vai depender do quanto aberto você vai querer esse decote, e vai colocar aqui no sentido do comprimento para fazer esse decote, tá? Na altura dele. Então, aqui no meu caso, a minha medida vai dar 6,5. E eu vou somar mais meio só, que eu vou querer esse decote mais fechadinho, aqui para a linha do comprimento, né, para eu definir a altura do meu decote. Então, 6,5 mais meio vai dar 7 centímetros. Então, já posso vir aqui com a régua, ó, e marcar o meu decote. Vocês podem deixar ele mais abertinho, tá, pessoal? Se vocês desejarem que a golinha fique mais aberta, pode colocar ali em cima mais um e mais uma aqui também para a linha reta, para ele ficar mais aberto. Eu vou deixar ele mais fechadinho assim mesmo. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma marcação na altura do meu ombro, não vou riscar ainda. E vou medir o meu ombro daqui pra lá. Vou colocar aqui 12 centímetros. O meu ombro, normalmente para peças mais casuais, mais justinhas, eu uso 11 centímetros. Mas como é um casaco, eu vou colocar aqui 12 centímetros, que também fica bom. Marquei aqui o meu ombro, vou posicionar a régua, ó. E vou descer aqui já pra fazer a cava. Aqui, para construir a minha cava, eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui e medir a altura da minha cava. Ó, isso já depois aqui da queda de ombro. Medir o meio, aliás, né? Ó, e marcar aqui.
e fazer a minha linha do entrecavas e colocar aqui a medida do meu entrecavas dividido por 2, ou eu simplesmente posso vir aqui, ó, que é o que eu vou fazer, e entrar 1,5 centímetro aqui pra dentro. Então, entrei aqui 1,5, ó, e vou fazer aqui o desenho da minha cava, ó. Vou posicionar a régua. Aqui, essa cava, como se trata de um casaco, vocês podem rebaixar aqui. No meu caso, essa vai ser uma cava que eu acho que vai ficar bom. Mas eu vou fazer o ajuste aqui na cava e depois eu decido se eu rebaixo aqui 1 centímetro ou não, tá? Mas eu vou deixar pra fazer essa modificação na hora que eu vim aqui já fazer o ajuste da cava. Agora, para eu começar a desenhar a minha pence, eu vou vir aqui, ó, vou marcar a altura do meu seio. E vou ligar aqui, marcar, podem marcar a mesma medida até ali do busto. É só mesmo para vocês terem noção da altura para desenhar a pence, tá? Feito isso, já vou ligar aqui as laterais, ó. Agora, aqui eu vou construir a minha pence de busto. Já sabemos que o valor da minha pence é 2,5. Aqui a gente tem duas opções. Subir 2,5 aqui pra cima e 2,5 pra baixo, pra dar os 5 centímetros, ou simplesmente descer 5 centímetros aqui pra parte de baixo, que não vai fazer diferença. A única diferença que faz, pessoal, é que se essa pence for costurada, se eu divido o valor dela aqui, ela vai ficar mais retinha. Se eu marco ela a partir daqui da minha altura de busto pra baixo, ela vai ficar mais inclinadinha. O que eu particularmente gosto mais quando essa pence vai ser costurada, tá bom? Que ela fica mais inclinadinha assim, não fica aquela pence muito retona ali em direção ao busto. Então, aqui eu vou vir, ó, vou marcar 5 centímetros, que é o valor da minha pence, e vou ligar aqui no 10,5, né? Eu não marquei aqui na reta, mas a gente já viu que é 10,5 a distância do meu entreceio. Ó, e vou ligar aqui. Aqui eu sei, né, ó, que é 2,5 para cada lado, ó. Então, aqui vai ser o meio. Nem tem necessidade de marcar ela ali no meio, obviamente, né? Porque a gente vai fechar essa pence depois. Ó, então, fiz ali a minha pence. Agora, eu vou marcar aqui a pence de cintura. E eu já vi que a minha distância de entreceio é 10,5, então, eu vou marcar aqui 1,5 para cada lado. Ó, 1,5. E já vou ligar aqui, ó, nos pontinhos, né, pra eu fazer de fora a fora, porque ele vai ter um recorte. Que nem já vimos ali no modelinho. Opa. E vou ligar aqui no ápice do seio. Pronto. Aqui, como vai ser um recorte, eu gosto de vir aqui, ó, e afastar 5 centímetros aqui do ápice da pence e marcar, pra daí ligar a pence, ó, pra ela não ir ligando tão lá no ápice, tá vendo? E aqui pra baixo eu desço normalmente 10 ou 12 centímetros, tá? Nesse caso aqui eu vou descer 12. Agora, eu vou medir aqui o meio do meu ombro e vou ligar aqui, ó, porque eu vou fazer ele com um recorte aqui, partindo do ombro. Então, a metade do meu ombro aqui vai ser 6, né, porque o meu ombro ficou com 12 centímetros. Então, vou marcar aqui no 6, ó, e vou ligar aqui no ápice do meu busto. Feito isso, agora eu vou criar uma pence de ajuste aqui nessa cava, que é um ajuste que a gente normalmente faz. E aqui, pessoal, eu não vou me atentar as medidas desse ajuste, porque acontece muita confusão. Às vezes a pessoa chega aqui, pega exatamente a mesma medida que eu fiz aqui e aplica para a medida dela. E esse ajuste, ele varia de acordo com o corpo da pessoa. Quanto maior o seio, maior vai ser o ajuste. E nesse caso do casaco, ainda tem um detalhe que não vai ser aquele ajuste para deixar essa peça sequinha no corpo. Porque ele, por ser um casaco, não vai ser uma peça que vai ter aquela cava justinha. Então, o ajuste que eu vou fazer aqui é só para não ficar formando aquele papo, sabe? Ele vai ficar longinho ali um pouco do corpo, essa cava, né? Não vai ficar ali próxima, muito sequinha, mas também não vai ficar sobrando. Então, eu vou fazer um ajuste aqui e esse ajuste, vocês vão ter que decidir aí quanto que vocês querem pra fazer ali na cava de vocês, tá bom? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos, ó, partindo aqui do meio da cava, em direção ao ápice do busto. Vou fazer a minha primeira marcação. E vou fazer a segunda pro meu ajuste, certo? Então, no final das contas, ó, isso aqui vai sair. E essa aqui também vai ser fechada. Essa aqui também vai sair no recorte.
E aqui na hora de recortar, ó, eu gosto de vir aqui e arredondar. Eu já vou fazer aqui marcando na caneta pra vocês acompanharem. Porque, né, a gente não vai fazer exatamente essas quininhas aqui na hora de cortar. E a mesma aqui na lateral, ó, a mesma coisa aqui na lateral. Arredondar também, tá? Aqui, como ele ficou evazezinho, costuma formar um biquinho ali. Então, venho aqui com a régua, ó, e tiro esse excessozinho ali que se forma toda vez que a gente abre um evasê. Aqui no decote, ó, eu vou prolongar aqui, porque ele vai ser o meu transpasse, né? Pra pôr a gola. E aí, a gola vai... Aliás, pra pôr os botões, né? A gola vai vir até aqui só, ó. Porque esse aqui vai ser o transpasse que eu vou utilizar pra colocar os botões. Então, basicamente, o traçado inicial é esse. Porém, no modelinho, ele tem uma pala. E eu vou desenhar a pala aqui. No entanto, eu não vou cortar agora, porque eu vou usar esse molde aqui pra construir o forro. E o forro, ele vai ser inteiro, né? Ele não vai ser com o recorte da pala. E a pala que eu decidi, eu quero ela com 4 centímetros, então eu vou vir aqui na altura da minha cintura, ó. Vou marcar 2 centímetros aqui pro lado de cima e marcar 2 centímetros aqui pro lado de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui. E vou riscar ela aqui de fora a fora. E ela vai passar, inclusive, ali no transpasse do botão, tá? Pronto, ó. Então, essa aqui é a minha pala. Agora, eu vou decidir aqui a altura que eu vou querer o meu bolsinho. Eu vou marcar ele aqui 8 centímetros, a altura da boca do bolso, né? Abaixo da cintura. Então, eu vou vir aqui, ó. E marcar 8. Agora que eu já marquei aqui a altura que eu quero o bolso, eu vou desenhar ele aqui pra facilitar, já pra eu fazer a marcação pra facilitar na hora de costurar, né? Então, eu quero um bolso com 14 centímetros. E eu vou afastar ele aqui, ó. Em relação ao meu transpasse, eu não posso considerar aqui o transpasse para marcar o bolso, né? Porque isso aqui vai ser o botão. Vou afastar daqui para lá 5 centímetros, partindo aqui do meu recorte, e vou marcar 14 centímetros daqui para lá, ó. Que vai pegar aqui. Ele vai ficar um bolsinho grandinho, né? Para a altura do bolso, eu vou decidir aqui que eu quero ele com 14 centímetros. Também ele vai ficar um bolso quadradinho, ó. Então, vou descer aqui, marquei. Então, essas marcações aqui, ó, que a gente vai levar como parâmetro depois para posicionar o bolso. Pronto. Aqui o desenho dele em si ficou até meio tortinho, né? Mas o que vai interessar pra gente é essa distância aqui, ó, que ele vai ficar. Porque eu vou usar como parâmetro para colocar essas marcações aqui, certo? Porque quando eu posicionar ele aqui, ó, ele já automaticamente vai ficar no esquadro. No molde dele, eu vou dar uma arredondadinha aqui nos cantinhos, pra ele ficar mais delicadinho. E vai ser basicamente isso. Esse molde desse bolso, eu vou fazer ele num papel cartão. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, porque depois vai facilitar pra eu vincar ele no ferro, né? Então, aqui só foi mesmo o desenho pra gente saber aqui as distâncias que ele vai ser posicionado. E aqui, pessoal, eu ainda preciso aumentar a barra. E nesse caso, eu já quero aumentar a margem de costura no molde aqui junto com vocês. Eu vou deixar pra colocar a barra depois que eu passar esse molde ali. Quem acompanha aqui o canal sabe que geralmente eu não aumento margem de costura aqui no molde, eu já corto direto no tecido, mas esse eu vou fazer questão de marcar por conta do forro, pra não acontecer de fazer confusão, tá bom? Eu vou primeiro abrir essa aqui da cava, porque eu vou fechar essa aqui da lateral. Olha só, então eu vou posicionar aqui, ó, porque eu preciso consertar ela aqui do lado. Agora eu vou vir e vou abrir essa aqui, porque eu vou fechar pra fazer o enxerto aqui na cava também e já ver se eu vou rebaixar ali ou não, tá? Ó, aí eu vou girar ela aqui, ainda com ela grudadinha aqui, porque facilita, ó. Tá vendo? Aí vocês não tem o problema de puxar ela pra cima ou pra baixo pra consertar ali. Pronto, agora que eu já fechei aqui, eu vou vir e vou consertar a minha cava, ó. A minha linha original era essa daqui, tá vendo o tanto que entrou? Eu não posso vir aqui e consertar roubando essa medida aqui, porque senão minha cava vai ficar muito funda. E aí depois dá defeito a hora que for colocar a manga. Então, vou vir pegar como parâmetro a minha linha original aqui de cima e redesenhar. E nesse caso aqui, eu vou rebaixar a minha cava 1 centímetrozinho. Lembra que eu tinha marcado lá? E só pra depois de eu fechar que eu ia decidir se eu rebaixava ou não. Então, eu vou rebaixar porque se trata de um casaco, né? Ele não precisa ficar com a cava
tão sequinho ali no corpo. Se vocês avaliarem aí e decidir que não precisa rebaixar, não precisa rebaixar, tá? Normalmente, o que que eu faço? Eu tiro a medida da altura da minha cava e me baseio aqui. A altura da minha cava é 19 centímetros, ó, aqui vai estar 1 centímetro a mais. A altura de cava boa, né? Não é aquela altura de cava sequinha ali, direto embaixo do braço. Então, ó, eu rebaixei 1 centímetro, vai ficar ali um tamanho bom. Feito isso, agora aqui é só terminar de recortar. Nessa parte aqui do recorte, o nosso corpo ele não vai fazer essa quina aqui, né? Então, eu posso vir, ó, e arredondar aqui, deixando essa curva mais bonita. Feito isso, a parte da frente tá praticamente pronta, né? Agora eu vou fazer a parte das costas aqui para vocês acompanharem. Então, agora vamos fazer a modelagem da parte das costas. Eu vou começar aqui medindo o comprimento, né, do meu casaco. E já definimos lá que ele vai ficar com 80 centímetros pronto, né? Então, eu vou marcar aqui, ó. E vou marcar aqui no 80. A altura da minha cava a gente já sabe que é 22 centímetros, né? A altura da cintura costas é 39. A altura do quadril é 24 centímetros, partindo aqui da cintura. Pronto, defini as minhas alturas, agora eu vou colocar as medidas de largura aqui. Aqui na parte das costas é 19 centímetros, né? Que eu tenho 38 dividido por 2, 19. Aqui na parte das costas eu sempre subo 2 centímetros aqui a partir da linha inicial, né? Igual eu ensinei pra vocês lá na aula do molde base de blusa, tá bom? Então, eu vou marcar aqui os 2 centímetros. Vou marcar aqui a medida do meu busto, que é 25 centímetros e meio. Vou marcar aqui a medida da minha cintura, que é 23 centímetros. E vou marcar aqui a medida do meu quadril, que é 27 centímetros, né? Vai dar aqui. E aqui a medida da barra. Pronto, ó, marquei todas as alturas aqui, todas as linhas de altura, né? Agora, eu vou marcar aqui a minha queda de ombro. E aí, eu vou posicionar a régua aqui, ó, e vou marcar 3 a partir aqui dos 2 centímetros que eu subi aqui da linha original, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, desci e marquei no 3. Ainda não vou marcar o meu ombro, vou vir aqui e vou marcar a medida do meu decote, que já marquei lá na frente 6,5, né? Vou marcar aqui também. Vou vir aqui nessa minha linha inicial e descer 2 centímetros aqui abaixo dessa linha. E vou desenhar o meu decote. Pronto, tá feito o decote costas. Agora, eu vou marcar aqui o meu ombro. Vou posicionar aqui no finalzinho do meu decote e vou levar a régua lá na marcação, que eu marquei os 3 centímetros aqui de queda, partindo aqui de onde eu marquei os 2 centímetros de subida, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou parar aqui no 12. Agora, eu vou descer aqui em esquadro, né, para fazer a minha cava. E nessa parte aqui, vale a mesma regrinha da parte da frente. Eu posso vir aqui, medir a altura da minha cava, partindo ali da queda de ombro. E aqui eu vou achar a altura do meu entrecavas, né? E vim aqui colocar a medida, a metade da medida do entrecavas, né? Ou seja, eu medi o entrecavas e dividi por 2 e vou colocar essa medida aqui. Ou eu posso vir simplesmente entrar meio centímetro aqui, ó. Porque a cava costas, ela não é tão profunda, né? Na verdade, ela é bem pouquinho cavada aqui. E eu vou marcar só 0,5 aqui de entrada e já vai tá bom. E vou posicionar a régua aqui e desenhar a minha cava. Aqui na parte das costas, como eu rebaixei 1 centímetrozinho lá na cava da frente, eu tenho que rebaixar 1 centímetrozinho aqui também, tá? Não posso esquecer. Pronto, depois que eu marquei aqui a parte da cava, agora eu já posso vir, ó, e ligar aqui as laterais. Agora, aqui eu vou medir o meio da cintura, né? Pra eu encontrar a minha pence, ó. Aí, aqui a pence é 3 centímetros, né? Então, eu vou sair 1,5 centímetro pra cada lado. E aqui eu já vou descer riscando, ó, porque eu vou aproveitar a marcação da pence pra já fazer o recorte. Porque ele aqui na parte das costas também vai ter o recorte ali
partindo do ombro. Agora, aqui eu vou subir 12 e descer 12, assim como eu fiz na parte da frente, tá bom? E vou marcar aqui. Opa, eu acho que aqui embaixo eu desci menos mesmo, ó. 12 tá aqui embaixo. Pronto. Vou arredondar aqui também, assim como eu fiz na parte da frente, né? Pra ela ficar mais bonita ali na hora de costurar. Aqui no ombro, vou achar o meio do ombro, ó, marquei aqui o meio do ombro e vou ligar aqui em direção à pence, ó. Pra eu fazer o meu recorte aqui partindo do ombro também. E agora eu vou construir aqui a pala, né? A pala a gente já decidiu que é com 4 centímetros, ó. Então, vou marcar 2 da linha da cintura pra cima e 2 da linha da cintura pra baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui no centro-costas. E esse casaco aqui, ele vai ser na dobra, né? Aqui o centro-costas vai ser na dobra, então eu não vou ter recorte ali. Eu vou até escrever aqui, ó. Dobra e dobra também pra parte de cima, porque como ele vai ter a pala, né? Ele vai ser dividido. E aí aqui, assim como eu fiz na frente, eu não vou dividir agora, porque eu vou usar essa parte aqui pra construir o forro. Vou só dar uma arredondadinha aqui na cintura pra ficar mais bonito. E agora é só recortar. Nesse caso do casaco também eu não vou fazer aquele ajuste aqui na cava, tá bom? Aqui a parte das costas tá praticamente pronto. Vou acertar agora só aqui a lateral, igual eu fiz na frente, e vou arredondar aqui. Então, aqui a parte das costas está praticamente pronta. Agora, eu vou pegar a minha lateral frente e vou conferir aqui com a minha lateral costas. Então, estou aqui, ó, e o molde, ele vai ficar espelhado, né, um de frente pro outro, ó. Aqui é a minha lateral frente, eu vou vir aqui e vou conferir se as laterais estão batendo, ó. Aqui é o excessozinho que eu tirei, né, ali que o biquinho que o evasê faz. E aqui em cima, eu tenho ainda que rebaixar aqui na cava, ó. E aí, vocês vão perceber, ó, que as laterais bateram certinho aqui, lateral frente e costas. Por isso que na parte da frente, a gente aumenta ali aqueles 5 centímetros. Na verdade, vai aumentar o valor da pence, né? Se for 4 centímetros, vocês vão colocar a medida do comprimento mais o valor da pence, mais os 4 centímetros ou mais 3 centímetros. Quando a gente faz dessa forma aqui, sem partir de uma base lá do corpinho, tá bom? E antes de cortar, eu vou vir aqui, ó, e rebaixar a cava pra não esquecer. Agora, reservei ali as minhas laterais, né? E vou pegar aqui a parte do centro-frente e a parte do centro-costas. Porque agora eu preciso aqui das medidas dos decotes frente e costas para eu poder fazer a minha gola, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é medir o meu decote frente e o decote costas. E o meu decote frente eu vou medir a partir daqui, ó. Porque daqui pra cá é o meu transpasse pro botão, né? Então, eu não vou medir, não vou incluir essa medida aqui na gola. Então, eu vou medir a partir daqui até o ombro. E ali o decote costas. Então, eu vou posicionar a fita assim, deitadinha mesmo, ó. Aqui o meu decote frente deu 11 centímetros. Então, eu vou até anotar aqui mesmo, pra não esquecer. Agora, eu vou medir aqui o decote costas. O meu decote costas deu 8 centímetros e meio. Então, agora eu vou pegar aqui e somar, ó. Que vai dar aqui num total de 19,5. Então, aqui pra fazer a nossa gola, ó, eu vou marcar o comprimento total do meu decote, da união ali dos dois decotes, né, frente e costas. Então, aqui já descobrimos ali que é 19,5, marquei aqui. Agora, eu vou subir aqui marcando a largura que eu quero da minha gola, que vai ser aqui 7 centímetros. Aqui vocês podem fazer ela mais larga, tá? À medida que vocês quiserem. Vou marcar aqui, ó, 19,5 também. E vou fechar o meu retângulo aqui. Depois que eu fechei o retângulo, ó, eu vou vir aqui e vou marcar daqui pra lá a medida do meu decote costas, que no meu caso é 8,5, né? E aqui vai ser dobra, ó. Tá? E aí, eu já vou fazer essa mesma marcação aqui em cima, 8,5. Agora, aqui na linha da altura da gola, aqui na parte da frente, eu vou subir 1 centímetro. Marquei aqui. Vou prolongar 1 centímetro aqui na parte da frente, ó. E também vou subir 1. Então, aqui, ó, eu vou ligar a ponta lá em cima que eu subi 1, aqui no 1 centímetro. Vou ligar esse 1 centímetro aqui na marcação
do meu decote costas. Vou ligar em linha reta mesmo. E vou ligar essa pontinha que eu subi aqui também, na mesma marcação que eu já fiz ali, que é a mesma quantidade do decote costas, né? Olha só. É praticamente a parte de cima da gola colarinho, né? Mas feito de uma outra forma. Aqui vocês podem vir e dar uma arredondadinha, ó, porque ela vai fazer uma quininha ali. A mesma coisa aqui na parte de cima. E está praticamente pronta a nossa gola. Aqui é só recortar. Eu vou cortar ela, como eu já vou fazer margem de costura nos outros, eu vou cortar ela aqui exatamente na onde eu risquei. E depois eu vou aumentar a margem de costura para o molde ficar bem limpinho, tá? Aí, só pra vocês entenderem, ó, aqui é a parte da dobra, né? A parte que vai ficar aqui no decote costas, ó. Na hora que for costurando aqui, arredondando, ele vai bater exatamente no tamanho. E essa marcação aqui é legal vocês transferirem, inclusive, pro tecido, tá? Essa parte aqui de baixo. Porque daí eu sei que é exatamente a delimitação aqui do encontro dos ombros, onde acaba o decote costas. Então, prontinho, ó, finalizei aqui a minha gola. Aí, agora eu preciso fazer aqui a pala, né? Porque essa parte aqui a gente vai recortar, ó, porque vai ter uma pala. Ela não vai ter recorte aqui, ela não vai acompanhar esse recorte que vai aqui até no ombro, né? Então, ela vai ter que ser inteira. E aí, como ela tem 4 centímetros aqui de largura, eu já vou fazer aqui no papel, já aumentando a margem também de costura, né? Ela tem que ficar com 4 centímetros pronta, mas ela vai ser costurada, então eu já tenho que incluir a margem de costura aqui. E o outro detalhe, ó, é que vocês vão ver que aqui na parte da lateral, como ela fica bem no meio aqui da cintura, ela não tá totalmente retinha aqui, tá vendo? É coisa mínima, na verdade, mas ela não está totalmente reta aqui na lateral, ó. Então, eu posso vir depois aqui e dar uma leve arredondada nessas laterais. Mas eu vou fazer a parte das costas também, que daí eu já arredondo as duas juntas. Então, prontinho, ó. Aqui eu tenho a pala na parte da frente. Aqui eu vou ter ali a parte do abotoamento, né? Já com a margem. E aqui eu tenho a parte das costas, ó. E aqui na parte das costas é dobra ali. Agora eu vou aqui preparar o molde do meu bolso. Eu estou aqui com papel... É como se fosse um papel cartão, na verdade ele é um pouquinho mais grosso, porque é aqueles papel que vem em embalagem de camisa. E eu vou fazer aqui exatamente a modelagem do bolso que eu planejei aqui no molde, ó. Então, aqui a gente decidiu que ele vai ter 14 centímetros de largura por 14 centímetros de fundura. E aqui eu já vou fazer no molde o tamanho que ele vai ficar pronto. Então, na hora de cortar no tecido, eu já vou cortar com margem suficiente para fazer a bainha e só vim com ele aqui para vincar. Ou seja, quando eu vim com o meu molde, ó, o meu bolso já vai estar feito a bainha, né? E é só vincar no tamanho. Então, aqui nesse molde eu não faço com margem de costura, tá? E aqui na modelagem eu decidi que ele vai ter as bordinhas mais arredondadinhas, né? Então, eu vou vir aqui, ó, com essa régua aqui mesmo e dar uma leve arredondada. Então, agora eu já tenho aqui pronto, né, o bolso, a pala e a gola aqui, estão tudo pronto. Essas partes aqui já estão prontas, só a gola que eu ainda vou aumentar a margem de costura, né? Aqui o bolso e a pala já tá prontinha, é só cortar, então já vou reservar aqui. Agora, eu vou copiar esse molde aqui em um outro papel, porque eu vou aumentar a margem de costura nele em volta tudo, e inclusive aumentar a margem aqui pra barra. Eu já poderia ter marcado aqui diretamente a margem que eu queria pra barra, só que eu preferi fazer separado porque, como o molde principal tem diferença do molde do forro, eu preferi fazer para vocês separadamente, né? Aumentando ali já direto depois a barra e também a margem de costura tudo em volta para ficar mais didático para vocês entenderem, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse molde e vou copiar num papel separado. Vou fazer isso para a parte da frente e para a parte das costas e vou aumentar aqui a barra. Eu vou fazer isso e eu já volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Então, prontinho, pessoal, ó, já voltei aqui e já recortei, inclusive, e eu nem mostrei aqui como que eu fiz para copiar, porque é basicamente colocar isso aqui em cima, ó, do outro papel e traçar em volta, tá? E qual é a diferença, né, que eu quero mostrar para vocês em relação aos moldes? Aqui é o molde do tecido principal ainda, tá? Não estou falando ainda do molde do forro. Do molde do forro eu vou fazer no papel cinza, que é para vocês diferenciarem bem. Aqui no centro-frente, ó, que vai ser também a parte que eu vou fazer
pro revel do casaco, eu não aumento 4 centímetros pra barra. Eu vou aumentar os 4 centímetros somente aqui na lateral, aqui da parte da frente, ó. Então, essa parte aqui, que é a parte do centro-frente, não aumenta 4 centímetros pra barra. Só vou aumentar 1 centímetro de costura, igual eu coloquei aqui, mas os 4 centímetros é somente aqui, ó. Que é aquela barra que vai ficar virada aqui pra dentro, ó. E essa margem aqui de costura que eu vou costurar no forro. Inclusive, aqui, ó, como ele tá meio vazezinho, quando vocês aumentarem ele de vocês, vocês vão perceber que ele vai precisar ser chanfradinho aqui, tá vendo, ó? Então, na hora que dobrar, ele vai ficar sobrando ali. Isso aqui, normalmente, eu faço na máquina já direto, mas só pra vocês saberem, né? Que tem que cortar aqui ou fazer lá na máquina, porque senão fica sobrando. Então, essa é a parte da frente, ó. Então, aqui, basicamente, o centro-frente, eu só copiei e aumentei margem de costura em volta, tudo. Aqui, a minha lateral, copiei e aumentei aqui 4 centímetros para barra, mais 1 centímetro de costura. Ou seja, eu poderia vir aqui diretamente e aumentar 5 centímetros aqui na barra, que já daria na mesma coisa, né? Pra parte das costas, ó, aqui eu tenho meu novo molde, né? Ali é o centro costas, ó, e aqui é a lateral costas. Aqui na parte das costas eu vou aumentar a margem de 4 centímetros, ó, tanto aqui no centro costas, na parte do centro costas, quanto aqui na lateral. Ou seja, na parte das costas eu vou aumentar inteiro a margem ali pra barra. Isso no tecido principal, certo? Tendo entendido isso, vou separar esses moldes aqui, já vou reservar. Porque a partir desses moldes aqui, eu também copiei o meu forro. Que o forro, na verdade, o que ele vai diferenciar do molde principal é apenas essa margem de barra aqui que ele não tem. O restante é tudo igual. E nesse caso, obviamente, né, como esse casaco tem o recorte aqui, ó, aí no forro eu não vou fazer esse recorte, obviamente. Esse recorte vai ser só no tecido principal, tá? Então, eu vou pegar ali pra vocês verem a parte do forro. Olha só, copiei aqui já, então, a parte do forro. E aqui eu nem recortei, porque tem alguns detalhes que eu quero explicar pra vocês. Então, aqui, ó, eu até peguei o centro-frente, novamente, do tecido principal, pra eu mostrar pra vocês a diferença. E tanto que eu fiz até os botões aqui pra diferenciar. Porque a parte do revel do forro vai ser cortado exatamente no mesmo tecido de fora, ou seja, no tecido principal. Então, por isso que eu fiz ele aqui no mesmo papel que eu vou fazer o tecido principal, tá bom? E aí, aqui a diferença, obviamente, ó, é que essa aqui, como é a parte que vai ser no forro, ela não vai ter o recorte da pala, como eu expliquei pra vocês, tanto que eu nem desenhei ela aqui. Então, agora a gente vai começar a ver o forro. Essa parte aqui faz parte do forro, porque é o revel, né? Mas eu vou reservar ela aqui, que agora a gente vai se atentar às outras partes do casaco. Aqui pro forro, o grande detalhe é uma folguinha que eu gosto de deixar aqui no centro costas, né? Então, eu peguei aqui, ó, o molde original, aquele primeiro que eu fiz, inclusive tá até sem margem, vocês vão poder ver aí. E copiei, ó. Vocês vão ver que essa primeira marcação aqui é a marcação do molde original. Tá vendo, ó? Aqui a barra. E aí, aqui, eu afastei 1 centímetro pra eu cortar isso aqui na dobra, só que na hora de costurar, eu vou vir com a costurinha aqui, na parte de cima, até mais ou menos uns 6 centímetros aqui, ó. E na parte aqui da barra, eu vou subir costurando esse 1 centímetro até mais ou menos uns 10 centímetros aqui de altura. É como se eu pegasse o tecido aqui, ó, ele vai estar na dobra, né? Vai ser exatamente assim, na verdade. E aí, eu vou vir ali na parte de cima, costurar até uma altura. E vou vir aqui também na barra e costurar até uma altura. Por quê? Quando esse forro abrir, ele vai ficar com uma folguinha sanfonada aqui dentro na parte das costas. Essa folga a gente deixa pra dar ali um conforto melhor, né, na hora que a gente vai vestir a peça e não ficar forçando o forro, dependendo do movimento que a gente faz. Olha só, até peguei um blazer que eu tenho aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui, no caso, ele tem a costura, né, mas aqui eu cortei na dobra. Ó, a costurinha na parte de cima é justamente pra unir essa parte aqui pra parte que fica mais próxima à gola, não ficar com essa preguinha. Esse aqui, inclusive, vai ter a gola, não tem problema também não, tá? Mas aquele aumento ali é justamente pra dar essa folga. Aqui tá com a folga bem maior, ó, tá vendo? Mas ali eu deixei menor. E aqui, essa folguinha vai morrendo, ó, até a altura da cintura, tá vendo? Só que no meu caso, como eu vou cortar na dobra, eu não vou colocar a costura, então eu vou colocar a folguinha até embaixo, até lá na barra, e aí eu costuro até a altura que eu quero que ela pare, né? Que ela acabe, ó. Tá bom? Então, é essa folguinha ali que a gente fez ali no forro. Agora que já entendemos aqui a questão da folga, ó, o restante é tudo igual, é só copiar, ó, aumentar a margem de costura todinha em volta, olha só. Não tem a margem de 4 centímetros, né, como eu já expliquei pra vocês, e vou fazer isso para as outras partes também, ó. Vocês vão ver que aqui tá a lateral,
lateral costas e ali a lateral frente. E o centro frente, né, que é o revel, já tá aqui, ó, pois ele vai ser cortado no mesmo forro, no mesmo tecido principal, né? Então, feito isso, agora é só recortar aqui, e aí eu vou montar os moldes certinho aqui pra vocês verem como que ficou. Então, prontinho, ó, dessa forma aqui que vai ficar o forro, tá vendo? Essa parte aqui é a parte que vai ser cortada no tecido principal, tecido de fora, né, no caso na lã. E ali aquelas partes que vão ser cortadas no cetim. Agora eu vou posicionar os do tecido principal pra vocês verem. E reparem aqui, ó, que o forro, ele só tem a margem na barra de 1 centímetro, ele não tem os 4 centímetros igual o tecido principal. Então, vou reservar esse aqui que é do forro. E esse aqui é o meu tecido principal, ó. Olha só, aqui tá a parte da frente do meu tecido principal, ó. E aqui tá a parte das costas, ó, com todas as margens. E aqui tá o molde do bolso, da gola e também aqui da parte da pala. Então, aqui pra finalizar, pessoal, já que conferimos, né, vocês já viram ali como que vai ficar cada parte, né, o tecido principal e o forro, eu vou fazer algumas marcações bem importantes aqui, que no caso do forro, né, é a marcação do fio. Aqui no tecido principal eu já até marquei, ó, e eu usei como parâmetro aqui a minha linha da cintura, a linha esquadrada, né, posicionei aqui a minha régua, ó, em esquadro, usei aqui a marcação dela e marquei o fio. Na parte do centro costas ali eu não vou marcar porque aqui é dobra, né, então eu já sigo aqui o fio reto. Fiz a marcação aqui também na lateral frente e agora eu vou fazer a mesma marcação aqui no forro. Eu copiei aqui a linha da cintura, que eu sei que a linha da cintura tá esquadrada, né? Vou vir aqui posicionar a minha régua, ó, e marcar. E a marcação do fio é bem importante, pessoal, porque assim, esse aqui, ó, especialmente os das lateral, né? Eles ficam bem tortinhos aqui na parte de cima, ó, e se a gente não cuidar, a gente acaba querendo colocar de alguma forma que de repente saia do fio lá no tecido. Então aqui, ó, é o fio do tecido. E agora eu vou vir aqui, ó, no molde do meu tecido principal e vou tirar aqui a pala, né? Porque ela vai ser costurada ali. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, ó, já vou aproveitar que já tá riscado e como eu já fiz a pala à parte, né? Igual eu já mostrei pra vocês, eu já vou descer aqui, ó, abaixo da linha da cintura, 1 centímetro, que eu já vou deixar a margem aqui, a margem de costura, né? Então, prontinho, ó, aqui como estão todos identificados, né, não vai correr o risco de misturar. Aqui eu tenho a parte do centro costas, aqui a lateral costas, então já vou deixar aqui junto, ó. E aqui também eu tenho a lateral frente, né, eu vou até identificar aqui. Então, prontinho, ó, finalizamos aqui o nosso molde, né. Aqui eu tenho a parte da gola, a parte da pala, que vai ir aqui na cintura, né, onde a gente acabou de recortar. Parte da frente e a parte das costas. Aqui o bolso, que já fizemos também no papel cartão, né, para facilitar. E aqui eu tenho a parte do forro. Então, o molde do corpo do nosso casaco está prontíssimo. A próxima aula vai ser a aula da modelagem da manga. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder essa aula. E aí, nas próximas aulas vão ser a sequência aqui do corte e da costura desse casaco, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários para mim, que eu vou adorar responder vocês. Um beijo no coração de vocês que assistiram até aqui e até a próxima aula.